Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Oporto, en Portugal, y hemos llegado hasta este punto del continente europeo porque vamos a platicar con Joaquín Fernández. Él es autor del libro El secreto de Fátima, la historia oculta de las misteriosas apariciones y la conspiración de los jesuitas. Es un libro que fue escrito por Joaquín Fernández y Fina Darmada, con un prólogo de Pablo Villarrubia. Así que bueno, pues la invitación para todos ustedes a que nos acompañen durante los próximos minutos, ya que estaremos abordando este tema tan importante, ya que bueno, pues hace unos días se cumplieron 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima. Joaquín, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Gracias, todo bien. Gracias por vuestro interés en esta temática muy atractiva. Sobre el punto de vista cultural, religioso, etcétera, etcétera. Así es, pues Joaquín, de verdad muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Y mucho se dice, mucho se asegura de las apariciones de la Virgen de Fátima, pero también se afirma que no sería realmente una aparición mariana o enfocado hacia la religión, sino que sería realmente un avistamiento de un ser de otro mundo. ¿Podríamos considerar que es así? Es un poco difícil pasar de una representación religiosa clásica, marcada por la cultura de su tiempo. Las visiones marianas eran un clásico que venía ya de muchos siglos atrás, y por lo tanto en las referencias culturales de la época, de medios culturales muy rústicos, muy pobres, como era la interior de Portugal en 1917, sería imposible cualificar una visión de una señora brillante que no fuera Nuestra Señora de la jerarquía católica, de las representaciones católicas, de toda una cultura que los niños tenían, porque le conocían de las prédicas dominicales, de las misas, de los párrocos, de la educación en casa, porque la madre de Lucia tenía libros, leía, era una persona que sabía leer, tenía un libro llamado Misión Abreviada, que era una especie de catecismo de la época, con indicaciones sobre la visión de lo infierno, etcétera, etcétera. Por tanto, los niños tenían cotidianamente mucha información sobre la vida de la Virgen María. Por lo tanto, eran perfectamente natural y sería quase impossível haver outra qualificação de uma visão, de uma experiência de visionária que não fosse relacionada com a religião, os cânones tradicionais, as iconografias típicas da Senhora, Nuestra Señora Virgen María. Muy bien. Entonces quiere decir que fue una aparición y con el bagaje cultural de los testigos le dan esa connotación, una connotación religiosa. Exactamente. Cualquier estímulo externo que viene de fuera de los niños sería impossível de ser lido que não fuera com as referências culturais, nesse caso, as representações religiosas da época, ou um ángel, ou uma senhora relacionada com a Virgem Maria, ou com Jesus Cristo, etc, etc. Por lo tanto, qualquer representação externa a los videntes, neste caso a los niños, a Lúcia e seus primos, seria absolutamente lida con los ojos de la cultura religiosa de la época. Es perfectamente natural y humanamente aceptable. Claro, el 13 de mayo de 1917 es una fecha muy importante, una fecha donde comienza estas apariciones y donde pues sucedieron muchas cosas extraordinarias. Sí, porque en lo decurso de las 6 apariciones marcadas para el día 13 de cada mes, entre mayo y octubre, había una sucesión de fenómenos extraordinarios, físicos, muy participados y testimoniados por los testigos que estaban presentes en número creciente desde el 13 de mayo hasta el 3 de octubre. Globos luminosos aparecían jugando por la encina, el local de la pequeña árbol, la encina donde Lucia decía que vivía Nuestra Señora. Ruidos muy extraños como sonidos de abeja que se manifestaban cuando Lucia decía que la señora le hablaba. Es muy interesante esta correlación y nos pudimos hacer réplicas en laboratorio replicando exatamente o tipo de sonido de abeja
en laboratorio entre los 300 y los 400 Hz, que se manifestaba siempre que Lúcia decía que la señora le hablaba. Portanto, isto é um indício físico e também fisiológico, porque los presentes, não só os videntes, diziam ouvir sonidos estranhos no interior da cabeça, não através do ouvido, mas no interior da cabeça. E, simultaneamente, outros fenômenos físicos se foram demonstrando, como digo, estranhos objetos luminosos em forma de globo. Numa situação em setembro de 1917, dois sacerdotes han dicho que havia um estranho objeto que poderia ser o aeroplano que transportava a Virgem. Isto é perfeitamente extraordinário, porque é interessante que estes dois homens da igreja, tinham a percepção que qualquer coisa que venia fora de seu entorno, do entorno ambiente, exterior ao local, exterior aos videntes, exterior à multitude que se encontrava em lo local, e tinham esta ideia que a senhora poderia ser alguém, algum ser que venia transportado por um veículo. Isto é perfeitamente extraordinário, não? E depois, obviamente, os fenômenos de outubro, quando se dá o famoso milagro do Sol, que obviamente não teria sido nosso Sol, porque teria absolutamente destruído a Terra, não estaríamos aqui neste momento falando, não? E, portanto, seria qualquer coisa, um objeto que ha sido descrito por testigos importantes, qualificados, com pessoas de formação superior, engenheiros, médicos, advogados, que representaram o aparecimento de um disco de prata fosco, um disco metálico com rebordos muito nítidos, que se ha aproximado e descendido sobre a multitud hasta a altura dos árvores, 30 metros de altitude. Portanto, temos uma soma importante de efeitos, dos quais também muito importante durante o milagre do Sol, que é a sensação de calor súbito e a serragem da roupa e do próprio solo, que ha sacado em segundos. Portanto, temos aqui não só indicações e sensações subjetivas que qualquer um poderia registrar, mas sim dados objetivos e efeitos objetivos no terreno, no entorno e nas pessoas. Que podríamos englobar los fenómenos que se presentaron ese 13 de octubre de 2017. Digamos, é o acumular de todo um conjunto de fenómenos exteriorizados de ordem física, nos parece muito claro, exteriores a los testigos, exteriores aos 50 a 70 mil pessoas que se encontravam no local, e muitos dos quais nos foi possível recorrer na época aos testigos em primeira mão. Nós temos uma reconstituição da deslocação, da trajetória do objeto que imitava o Sol, nesta estrela, que não era o Sol, que nos han sido fornecidos por 28 testigos em primeira mão, que nos disseram o local exato onde se encontravam no terreno quando sentiram os efeitos, a sensação de calor, a sensação de secagem da roupa, a sensação de sonidos na cabeça, algumas alterações fisiológicas, inclusive algumas doenças sentiram-se miraculados, curados instantaneamente. Por lo tanto, temos um conjunto muito impressivo de dados objetivos que vão muito mais além dos testigos e das suas subjetividades. Dentro de esta investigación que hace Joaquín Fernández, ¿le dieron una explicación a ese fenómeno, a esa famosa danza del sol que tanto ha llamado la atención a lo largo de los últimos 100 años? Do ponto de vista astronómico, nós trabalhamos com colegas de astronomia, da física, etc., na busca de percepcionar quais seriam as diferentes causas que poderiam produzir os mesmos efeitos. Há várias teses, há várias hipóteses. Não digo que a ideia de um veículo externo, uma aeronave que pueda vir até nós outros, com manifestações exteriores de grande ostentação física, pudesse ser o único responsável, porque há também outras soluções que têm sido apresentadas por colegas do estrangeiro, por exemplo, o professor Augusto Messin, da Universidade de
de Lovaina, na Bélgica, que ha tentado demonstrar que os efeitos registrados pelas pessoas da multidão em 13 de outubro de 17 poderiam ser efeitos na retina, no rojo humano, em função do facto de as pessoas olharem, mirarem o sol entre as nuvens. E, por lo tanto, poderia ser um efeito em que a própria retina provocasse falsas imagens na retina em que isso produzia a sensação de movimentos desse próprio disco solar. Portanto, é uma hipótese. Há outros do ponto de vista de efeitos que o próprio Sol produz entre as nuvens, como os parahélios, duplos sóis, etc, etc. Portanto, do ponto de vista da física e da astronomia, há algumas hipóteses que podem ser apresentadas como soluções. Não creio que seja uma explicação cabal para os fenómenos. Nós lo creemos mesmo em função dos testigos e das sensações físicas muito nítidas, muito fortes, que as pessoas han registrado de facto um objeto que ha descendido sobre eles a muito curta distância e ha provocado em simultâneo todos esses efeitos que eu descrevi agora. Los medios de comunicación, los periódicos en su momento lo publicaron al día siguiente. Sí, nós teremos reportagens de grande jornal, grande periódico nacional, O Século, que ha ido ao local com um jornalista muito famoso na época, Avelino de Almeida, e também com um fotógrafo, que é um fotógrafo judeu, Ben Oliel, que ha registrado cerca de uma dúzia, 12, 14 fotos da multitude, olhando, mirando para arriba, na direção supostamente do Sol, e ha sido possível, em algumas fotos, perceber que há uma interferência de algumas manchas de humo, de uma presença em las fotos de pequenos círculos luminosos. Esse é um estudo que está a ser feito por nossos colegas também, aqui de outra universidade, que ha tido a possibilidade de examinar os negativos originais das fotos. Portanto, é um contributo novo que não consta nesta investigação, nos nossos livros publicados nestas datas. Portanto, digamos que é uma investigação in progress, como se diz, que continua mesmo passados 100 años. Se asegura que 3 meses antes de la aparición de la Virgen, en los periódicos se publicaba que algo importante sucedería el día 13 de mayo del 17. Platícanos, de favor. Sí, es verdad, es una revelación absolutamente sorprendente, porque por los cánones actuales de la ciencia no es posible justificar y explicar racionalmente cómo un grupo de personas en Lisboa y en Oporto, reunidos en una llamada y conocida sesión espírita, buscando la comunicación con otras entidades invisibles, ha podido apuntar la data exacta de 13 de mayo de 1917 numa sessão realizada em 7 de fevereiro desse mesmo ano, por lo tanto com alguma antecedência. Essa mensagem hecha em Lisboa, no dia 7 de fevereiro de 17, ha sido depois publicada como caminho para uma prova de certificação futura, se acaso o 13 de maio aportasse qualquer coisa de extraordinário, como de facto aportou. Esse grupo ha tido a preocupação de publicar no grande periódico nacional Diário de Notícias a indicação que os espíritos reunidos durante uma sessão han comunicado que no dia 13 de maio seguinte de 1917, desse mesmo ano, seria uma data importante para toda a humanidade. E reportavam a importância dessa data correlacionada com a guerra, com a Primeira Guerra Mundial. Por lo tanto, essa indicação suposta de outras inteligências que não sabemos de que se tratava, de quem se tratava, a ser repetida aqui em Porto, numa sessão feita no dia 11 de maio, 2 dias antes do dia 13, publicada também num grande periódico aqui de Oporto, Jornal de Notícias,
por um grupo de espíritas aqui da cidade, que ha também indicado a importância que o dia 13 iria ter para todos os bons espíritas de todo o mundo, relacionando as boas notícias também com a guerra. Portanto, há aqui um tom absolutamente unânime que a data de 13 de maio comportaria um facto absolutamente notável. Revisando toda a cronologia do dia 13 de maio, das notícias da guerra, dos acontecimentos políticos e sociais, não encontramos nada de importante para além de todo o noticiário que havia da guerra, das circunstâncias das batalhas, enfim, dos dias muito dramáticos e sangrentos que esses dias se viviam aqui na Europa, como sabeis. Por lo tanto, quando aparece, obviamente, as primeiras informações da importância do dia 13, quando mais tarde se revela, enfim, a mensagem da senhora, uma senhora brilhante aos ninhos em Fátima, e se transforma tudo isso numa mensagem importante de grande impacto, onde de facto depois a senhora, falando aos ninhos, menciona a importância dessa conjuntura da guerra, com a possibilidade da guerra terminar em breve. Se faz aqui uma consonância, uma unanimidade entre as mensagens capturadas ou recuperadas pelos grupos espíritas em Lisboa e Porto e aquilo que a senhora brilhante vai dizer a los niños em Fátima. Okay. Ahora, pero ¿cuál sería, como por qué motivo anunciar con los mediums que algo importante iba a suceder? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la importancia en ese momento? Era, talvez, usando duas estratégias diferentes, a estratégia espírita e a estratégia comunicacional via representação da senhora em Fátima, na perspectiva de uma aparição católica dentro da cultura católica. As duas estratégias seriam, talvez, em minha opinião, oriundos de uma mesma fonte. Sí, pero ¿cuál sería el objetivo ahí entonces? Convocar as pessoas para a importância da guerra, do peso dramático em que milhões de homens estavam morrendo na frente de guerra, nas trincheiras, e talvez chamar exatamente a atenção para o drama que as famílias portuguesas e outras de outros países da Europa iam vivendo nesses momentos, porque era de facto uma tragédia imensa, simultaneamente não só o fator guerra, mas também o fator hambre, a pobreza, as epidemias. Passado 2 anos, em 1918, nós temos aqui a peste bubônica, a fiebre espanhola, como se diz, que ha dizimado milhões de pessoas aqui na Europa. E, portanto, é interessante que há qualquer coisa aqui, um desígnio, um objetivo que nos escapa, qual seria a sua motivação, mas que é, digamos, vocalizada por duas fontes independentes, a fonte espírita e a fonte católica, que vai marcar o conjunto dos fenómenos em Fátima. ¿Es el único antecedente que se tiene aquí en estas localidades, en este país, aquí en Portugal, de la presencia de la Virgen? ¿O hay antecedentes de apariciones de más vírgenes o de más avistamientos? Muitos repertórios religiosos de autores eclesiásticos, de clérigos, fazem eco de muitas aparições marianas ao longo dos séculos. Pelo menos eu tenho registros, e segundo os meus estudos hechos até esta data, eu tenho fontes que vêm dos séculos XV, XVI, XVII e XVIII, muito importantes repertórios no século XVIII, com amplitude das publicações, da prensa, do livro, etc., etc. E há, de facto, um conjunto muito impressionante de factos registrados desde o século XV, pelo menos, com aparições típicas, descrições de entidades escritas como niñas hermosas, senhoras brilhantes, muito bonitas, etc., etc. Não apenas de reencontros de pequenas imagens ou estátuas representando a senhora, que só havia milhas de casos reportoriados ao longo de nossa história. Porque, como sabéis, nossa península, a Península Ibérica, Portugal e Espanha, ha sido invadidos pelos muçulmanos no século VII, no ano 711 depois de Cristo.
E depois de uma longuíssima batalha da recuperação, da reconquista da península, hecha de norte, das Astúrias até o sul de Andaluzia, Algarve, caso português, ha sido uma trajetória histórica de 4 ou 5 siglos, em los quais os cristianos han sido obrigados a esconder em cuevas, em las viejas árvores, en cuevas de montaña, las viejas imágenes de Nuestra Señora. Y después de los musulmanes terem sido expulsos de la península, esas imágenes han sido recuperadas. Los pueblos las iban reencontrando de nuevo y recolocando en sus templos, en sus pequenas iglesias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esses episódios são todos narrados e descritos por nossos historiadores eclesiásticos, historiadores religiosos. Mas, mais além das recuperações das imagens, nós temos, de facto, largas dezenas de situações em que são descritas aparições de senhoras jovens, formosas, niñas, também descritas como tal. Curioso que é muito difícil que elas sejam identificadas em la época, na mesma altura em que são notificadas, como Nossa Senhora. É uma qualificação tardia, fora do testigo da época. São só sempre descritas como ninhas hermosas, como meninas em português, senhoras brilhantes, etc, etc. Por lo tanto, temos um imenso repertório que constitui uma longa tradição cultural das aparições marianas em Portugal. Okay. Quiere decir entonces que la Virgen de Fátima no fue la única. Com certeza, foi a última, eu diria que a última admitida como digna de culto pela Igreja Católica, obviamente, porque nós temos outras posteriores, nos anos 40, anos 50, hasta muito cercano de nós, no século XX, que han sido registrados, atraído algum interesse da prensa, etc., mas nunca foram admitidas como credíveis pelas próprias entidades religiosas, porque também não havia necessidade, porque Fátima completava todas as necessidades de culto da religião popular portuguesa. Ahora, ¿estas apariciones se presentan o se dan en una misma zona geográfica o esto es así al azar y en cualquier lugar? Não, temos em Portugal spots locais de grande concentração em termos mesmo histórico ao longo dos siglos. Na zona de Fátima há uma concentração muito interessante desde o siglo XV, como digo, hasta o siglo XX. Há cerca de 7, 8 aparições ditas de la Senhora. Por lo tanto, em diferentes instâncias, mas sempre cumprindo um processo muito igual ao de 1917. É um processo que me parece quase uma espécie de software, uma programação que aparece e cumpre as mesmas etapas, os mesmos passos. Por lo tanto, aí de facto, no norte de Portugal também temos, norte mais montanhoso, de montanha, alguns aglomerados de concentrações de descrições, a província do Minho, Trás-os-Montes, por exemplo, e depois no centro de Portugal, que corresponderia em termos históricos àquilo que seria, antes de Portugal existir como nação, a Grande Lusitânia, digamos, a designação de Lusitânia, que concentra de facto um número muito importante de aparições marianas. Muy bien, todo esto llevaba un objetivo y parecía que llevaba una agenda para a lo mejor que la gente, la ciudadanía, cambiara su forma de pensar y de actuar. É muito interessante essa proposta tua, porque me parece que sim, me parece que em Fátima, o simples motivo da senhora, segundo Lúcia, lhe ter dito para ela aprender a ler, é um ponto básico ponto de partida muito importante para o desenvolvimento personal, para a instrução, para a educação das gentes. Porque, de facto, em Portugal, em 1917, a taxa de analfabetismo era muito cercana dos 90%. É muito elevada e, portanto, era uma zona rural extremamente sem instrução, muito marcada pela pobreza, pela hambre, como te digo, a conjuntura da Grande Guerra Europeia,
E, portanto, esses condicionalismos é muito interessante que sejam recolocados pela própria senhora Brilhante quando disse a Lúcia para aprender a ler, para, de algum modo, digamos, encontrar, enfim, meios de desenvolvimento personal, de instrução, etc., etc., para uma melhor qualidade de vida e de cultura também, local, ¿no? Claro. Se asegura que las primeras descripciones de los pastorcitos es completamente distinta y conforme fue avanzando los años, se fue modificando a tal grado que se modificó tanto que lo que vemos actualmente de la Virgen no corresponde a nada de lo que fue el original. En absoluto. Esa ha sido una grande sorpresa cuando mi colega historiadora, doctora Fina da Armada, ha tenido la posibilidad de entrar por la primera vez, facultad concedida a un historiador no religioso, un historiador profano, de consultar los primeros interrogatorios parroquiales de 1917 que empezaron a ser hechos pelo párroco de Fátima, Manuel Márquez, con los niños, en los últimos meses de mayo de este año. Pasado 15 días, lo párroco de Fátima hacía lo primero interrogatorio oficial a Lúcia e aos primos. E o que vemos é exatamente esse conjunto de documentos que são importantíssimos do ponto de vista do rigor histórico, que se alienam muito depois a los documentos dos anos 20 e 30, os documentos tardios, as memórias tardias da irmã Lúcia, que têm muito pouco valor histórico quando comparados com os interrogatórios oficiais de 1917. É importantíssimo porque a memória, a instrução, a educação é que Lúcia ha sido sujeta no interior dos conventos, onde ela ha sido reclusa, em Galícia, em Pontevedra e em Tui. Ela ha sido sufrir muita influência de los confessores jesuítas, los padres Gonçalves e Aparicio, que sucessivamente, dia a dia, cotidianamente, ha influenciado todo o seu discurso que ela vai transmitir posteriormente nas suas memórias transcritas depois de 1930. É espaço de tempo muito importante entre 17 e 30. 13 anos. Tudo se transformou na cabeça de Lúcia, de sua instruções, da sua maneira de ver os fenômenos, muito mais informação do ponto de vista de doutrina religiosa, porque em 17 não sabiam absolutamente nada do culto mariano, de los dogmas católicos, apenas, obviamente, conheciam algumas passagens da vida da Virgem Maria, porque a madre de Lúcia las contava à noite, e depois ouviam os parcos do domingo na missa, né? Descrevendo as penas do inferno, todo esse medo, todo esse pânico que representava a visão do inferno, que é transportado exatamente numa das visões de Lúcia, não é? Absolutamente uma transferência daquilo que o pároco dizia nas missas para essa descrição que Lúcia vai fazer. Bom, lá importante de facto nos miramos confrontados com descrições absolutamente diversas daquilo que vai ser a iconografia clássica que vamos ver posteriormente representado na estátua, na representação estatuária da Virgem Maria em Fátima. Era de facto descrito Lúcia nas primeiras impressões, ela descreve uma niña, uma senhora muito bonita, de muito baixa estatura, cerca de 1 metro e 20 de altura, cuja saia não chegava aos pés, pouco à altura de los joelhos, de las rodillas. E, portanto, tudo isso ha sido muito confuso para as autoridades católicas, vendo uma descrição que é absolutamente não canônica, completamente heterodoxa daquilo que seria a visão clássica da Virgem, em sua representação estatuária clássica desde a Alta Idade Média. Portanto, ha sido, de facto, muito importante confrontar esses documentos originais que para nós outros são de indiscutível valor en términos de testimonio. Y me llama la atención que están los relatos donde se asegura que se desaparecía de la parte de abajo hacia arriba, como si fuera, no sé, me da la sensación al 2017 como si fuera una especie de holograma.
Sí, es muy interesante esa comparación que nós mesmos apontamos en nuestro libro, en comparación con un proceso de facto de una proyección cualquier que se asemeja hoy en nuestros días con nuestra tecnología a posibilidad de un holograma, porque la figura que ascendía a partir de la pequeña árbol, la encina, donde aparecía a Lúcia y sus primos, desaparecía exatamente como aparecía, venía do lado do sol, do nasciente, del este, se aproximaba de la pequeña encina y después los desaparecimientos se hacía así en sentido contrario, con los pies se afastando y a cabeza empezaba a desaparecer, el cuerpo, los brazos y las piernas, los pies eran los últimos a desaparecer en determinado punto del espacio. Por tanto, parece que es un proceso facto bastante fotográfico, bastante holográfico, y no apenas una deslocación en el espacio de una persona tridimensional. Exacto. Pero ahora, ¿cómo podríamos entender al 2017, Joaquín, a partir de esta investigación que tú realizas? ¿Cómo podríamos entender esas apariciones? ¿Cómo? O sea, ¿bajo qué proceso? ¿Qué tuvo que suceder en el lugar, en el momento? ¿Qué quizá fue lo que lo provocó? Apenas especulando muy profundamente, sin conceder nenhuma causa de relación efeito, nenhuma prova de qualquer já inclusive uma prova científica que não la temos, mas apenas por las suposiciones y marcando un poco las evidencias de los testigos, la comparación que hacemos también con otros factos posteriores fuera de los dominios de las apariciones marianas, mas ahora en un dominio laico, profano, do llamado fenómeno OVNI de nuestros días. Podemos pensar en variadas soluciones, mas todas apuntando algo, una posible proyecto delineado por una inteligencia exterior a la humana, una inteligencia de cualquier matriz que nos escapa, que tiene un registro que, segundo, se pensarmos nas famosas leis de Arthur C. Clarke, qualquer tecnologia infinitamente superior se assemelharia a uma magia e, portanto, pensar que algo nos controla, nos pode induzir cenários completamente artificiais, copiando nossas próprias crenças, que isso me parece mais notável e mais importante e quizás temível do ponto de vista de quem controla todos esses cenários, que me parece de facto tudo isto uma grande montagem quase cinematográfica, tentando, digamos, através de nossas próprias vivências religiosas, retirar algum partido das nossas crenças, talvez da concentração de multitudes, de muita gente orando, talvez retirando qualquer lucro, não é? Qualquer partido dessas concentrações de multidões de 500.000 pessoas orando simultaneamente, uma produção fantástica de energia mental, se quieras, e talvez isto, absolutamente entre parênteses, apenas especulando, talvez nos enfrentemos com uma presença massiva durante siglos e siglos, acobertando-se por detrás das nossas crenças culturais, nomeadamente em termos das aparições marianas do culto católico, tentando obter esses dividendos de nós outros, fazendo-nos concentrar em grandes multitudes, em grandes multidões de pessoas, orando e retirando talvez aí algo que eles necessitem. Claro, será entonces a lo mejor reunirlos en un punto específico donde se muevan quizá las energías telúricas. ¿Será el punto de reunión para que lleguen a lo mejor del universo esas energías? ¿Tendrá algo que ver eso? Eu penso mais que energias telúricas, que me parece muito possíveis a existência na zona de Fátima, que é uma zona de grandes cuevas, de grande atividade geológica, muito interessante e notável. Me parece mais importante a própria energia física ou mental que as multidões, as pessoas possam gerar enquanto oram, enquanto nas suas prédicas e todo aquele conjunto de orações tipo mantra, aquelas multitudes todas orando. Me parece importante talvez
propor como mera hipótese de trabalho, absolutamente, que essas entidades talvez possam retirar algo que lhes seja útil para eles, para a sua vida, para a sua sobrevivência enquanto entidades de qualquer forma, que também serão de energia, qualquer forma de energia. E, portanto, é um processo interessante porque todos os relatos das aparições marianas acabam com a convocação por parte da entidade, por parte da senhora, dizendo a los niños, a los contactados, ven, construam aqui uma igreja. Viene aqui, traz aí as pessoas para orar. É um processo exatamente matemático e exaustivo. E, portanto, todas essas demandas, esses pedidos da senhora são repetitivos, são sempre nesse sentido de convocar multidões, convocar a gente ao lugar para orar. E, portanto, é um cenário plausível, enfim, hipotético. Claro. ¿Realmente usted encontró en estas apariciones de la Virgen de Fátima un verdadero interés ante lo que se estaba viviendo aquí en Europa, que era la Primera Guerra Mundial? Sí, porque todas las mensajes que Lúcia dice oír de la niña, de la señora bonita, mencionan de facto lo ambiente de la guerra, que la guerra iría a acabar, que era preciso orar, porque a guerra iria acabar muito temprano, naquele ano, que não sucedeu, foi apenas no ano de 1918, como sabemos, e portanto aí também um certo equívoco por parte, ou da parte de Lúcia, ou por parte da senhora que se ha equivocado no termo da confrontação europeia. Portanto, esse lado dramático do contexto da guerra aparece com toda a pertinência no contexto da mensagem, das comunicações que Lúcia dizia obter da parte da senhora. Okay. Después vienen 3 secretos, los 3 famosos secretos de Fátima que mantuvieron aterradas a la humanidad, sobre todo el tercero, porque se decían muchas cosas fantásticas y extraordinarias, pero ¿qué pasa? ¿Realmente fueron 3? Muchos dicen que fueron 4 en total los mensajes. A ver, platíquenos ahí, ¿qué fue lo que ha sucedido? Eu penso que depois da visita do Papa e de João Paulo se iam desmultiplicado e multiplicado os secretos. Apenas de 3 passaram a 4, a 5. Todo queda na imaginação de los autores, sobretudo os mais fatimistas, os mais tendencialmente religiosos, que acreditaram, creyeron de facto que Lúcia ha recebido um verdadeiro secreto muito complexo. Bueno, pelas informações deles, e volvemos aos inquéritos originais de 1917, Lúcia nos diz apenas que sobre esse secreto eram tão solo umas palabritas. Como sabéis, as palabritas se han multiplicado num imenso texto, não é? De 4 ou 5 páginas que han sido produzidas, como sabemos, já muito tardiamente, depois da reclusão de Lúcia aqui na Galícia, com a influência dos padres jesuítas. Por lo tanto, só poderemos concluir, de uma maneira hipotética, que toda a parte que é relativa ao famoso terceiro segredo ha sido desenvolvido, produzido muito tardiamente nas suas famosas memórias tardias, com influência do ambiente que se vivia já de quase anticomunismo, de acusação de colocação da Rússia como a grande responsável dos males de todo o mundo. E, portanto, toda a perspectiva da campanha apadrinhada e seguida pelo Vaticano, pelo Papa, a partir de 1930, ha sido também, digamos, apoiada por Lúcia, que a Rússia teria que ser convertida, etc., etc. Veremos que orar pela conversão da Rússia. Lúcia apenas ha seguido aquilo que estava já determinado pelo Papa a partir de 1929 no Vaticano, a consagração da Rússia para a sua conversão. E, tardiamente, Lúcia, com apoio de seus confessores jesuítas, ha ido nesse mesmo caminho de, promulgar
la importancia de la conversión de la Rusia, etc. Y los segredos, la tercera parte del segredo, entra precisamente ahí dentro de ese contexto histórico de la importancia que a Rusia va a tener digamos, nesta dicotomia, nesta luta entre capitalismo, mundo ocidental e mundo do leste, marcadamente pela ascensão do chamado Império Soviético, não é? Da luta contra o comunismo. Portanto, é uma marca estritamente, muito marcadamente política, seguindo os trâmites desenhados já pelo Vaticano, pelo Papa nessa época, e por lo tanto, Lúcia ha sido industriada a prosseguir nesse caminho pelos próprios confessores. E, portanto, penso que, de acordo com as indicações, com os documentos históricos que possuímos da época, com a consulta dos documentos originais, podemos garantir que durante maio e outubro de 1917, nem sequer a palavra Rússia aparece mencionada nas conversações que Lúcia diz ter com a Virgem, com a Senhora, porque ela nunca disse que era, nunca há menção de Virgem Maria. A única coisa que ela diz é uma senhora. E a única referência final que existe de facto é na conversação, na aparição de outubro, em que a Senhora Brilhante pede a Lúcia: façam aqui uma capilha à Senhora do Rosário. É a única referência, que a Senhora do Rosário é sido a designação da Basílica em Fátima, como sabeis, não? Por lo tanto, é a única menção, digamos, a nomenclatura da Virgem Maria é a própria referência. Hacem aqui uma capilha em honra da Nossa Senhora do Rosário. E, portanto, é fácil concluir, do ponto de vista histórico e dos documentos que, de facto, han sido produzidos nessa época, tão solo entre maio e outubro de 1917, que não há uma única menção, dizem os fatimólogos, fatimistas mais extremos, que em julho a senhora ha referido a consagração, a pedido a consagração da Rússia para a conversão da Rússia. É absolutamente falso. Não é verdade que haja menção da Rússia em la aparição de julho e inclusive até outubro. E, portanto, tudo isso que tem a ver com o segredo é sido uma produção, uma elaboração muito sofisticada, de acordo com a influência que os padres jesuítas, Padre Aparicio e Gonçalves, tiveram aqui junto de Lúcia, na Galícia. Así es, muy bien. Tengo que hacer otra pausa. Vamos muy rápido, don Joaquín Fernández, autor del libro El secreto de Fátima, junto con Fina Darmada, El secreto de Fátima. Y bueno, pues ya nos quedan unos cuantos minutos, así que para ir concluyendo ya este tema, porque queda pendiente esa parte donde Juan Pablo II se involucra y se siente representado en el tercer secreto de Fátima, diciendo que era precisamente esas profecías hablaban de él. ¿Será cierto esto? Sí, por lo relato de Lúcia, que ha sido transcrito en sus memorias tardías, como haciendo parte del tercer secreto, las vicisitudes y los dramas que ocurrirían en el interior de la propia Iglesia Católica, en concreto a través de la figura del Papa. Por essas circunstâncias e coincidências, o Papa ia vestido e o seu traje era branco. Imagina que era rojo. Era completamente destituído de sentido a profecia. Acontece que todos os papas se vestem normalmente em suas aparições dominicales de branco. Portanto, era muito fácil representar nessas circunstâncias o protagonista, neste caso o Papa, como um Papa vestido de branco. O Papa ha sentido que depois do atentado a que ha sido sujeito em Fátima e posteriormente no Vaticano, ha sentido que poderia ser o protagonista da terceira parte do secreto, projetando nesse contexto a clave, como se diz, de lo secreto, tentando também representar os problemas que a Igreja iria sofrer no futuro, porque de facto se desenhava um prognóstico muito negro para o futuro da própria Igreja Católica.
Nesse caso, enfim, apelando a los fieles para que orassem, para que tentassem de algum modo ajudar o próprio Papa e os destinos da Igreja de Roma para, enfim, conseguir reverter os desígnios, os prognósticos que seriam contidos nessa profecia. Eu penso que tudo faz parte de um projeto que os próprios confessores jesuítas haveriam desenhado e inculcado na memória de Lúcia. Porque, de facto, toda a trajetória, todos os planos da Companhia de Jesus, os jesuítas, relativamente à Rússia, e voltamos aqui ao problema da Rússia, ha venido desde o século XIX. Uma tentativa sobretudo de meados do século XIX, uma tentativa dos jesuítas, da companhia, de fazer a conversão da Igreja Ortodoxa para a Igreja Católica. Um projeto absolutamente fantástico, porque é um pouco contraditório de falar em conversão da Rússia, quando a Rússia é um país cristiano. Nessa época, que conversão se trata? Apenas de conversão do Estado soviético, Estado religioso, em que os seus membros fossem convertidos a crianças católicas. É um pouco complexo e inimaginável pensar nestes termos. Eu penso que toda a estratégia da mensagem da terceira parte do segredo ha sido produzida pelos confessores de Lúcia, nesse sentido, de facto, de uma trajetória, de uma intenção histórica que venia muito atrás de projeto de conversão da Rússia, no sentido de converter a Igreja Ortodoxa a Roma. E não apenas no outro sentido que fosse a conversão do próprio Estado soviético ao catolicismo. É absolutamente impensável, não? Tenemos entonces que hay una conspiración. Usted menciona y lo deja plasmado aquí en este libro El secreto de Fátima, que hay una conspiración de parte de los jesuitas. ¿Pero en qué consistió esa conspiración? Hoy muy claramente nos fomos surpreendidos inclusive con rasuras muy importantes, manipulación de datas en documentos originales, onde dizia que Lúcia tinha escrito isto e aquilo, na data tal, pois encontramos, de facto, documentos rasurados, emendados, por exemplo, relativamente à consagração da Rússia, que Lúcia escreve tardiamente e em consonância com as indicações do Vaticano no ano de 1930, e em que os padres que eu citei, Padre Parício e Gonçalves, han rasurado para 1929, dando a entender que Lúcia seria a protagonista, a pioneira na consagração da Rússia, antecipando em um ano a proposta do próprio Vaticano relativamente à Rússia. Portanto, é um indício apenas da manipulação, da alteração de datas, que me parecem, enfim, que não colocam muita seriedade ou retiram grande parte de seriedade das intenciones a los padres. Amigos, como se han podido dar cuenta, realmente don Alberto Secua tiene mucha información destacada. Sé y me queda muy claro que es un personaje polémico, es un personaje que siempre que habla, que siempre que expone un tema, inmediatamente son miles de personas que ponen mucha atención a todo lo que nos tiene que compartir. Así que la invitación a todos ustedes para que estemos muy al pendiente de lo que implican estos grandes temas a través de la insólita experiencia radio. La invitación para que usted me siga a través de mis redes sociales, en Instagram y Twitter me encuentran como @JohananDíaz, a través del Facebook usted me encuentra como Johanan Díaz Oficial, y la invitación para que usted se suscriba al canal de Johanan Díaz y la insólita experiencia radio. Así que los espero en una nueva emisión de Insólita Experiencia Radio. A mí me nombran Johanan Díaz Vargas. Toda a forma mental de pensar de Lúcia, todos os conteúdos doutrinários han sido reforçadíssimos por Lúcia graças à influência direta dos próprios confessores durante esses anos aqui na Galícia. Claro. Por último, don Joaquín Fernández, ¿qué debemos de entender al 2017, después de 100 años? ¿Realmente, ahora ya viéndolo por el lado de la investigación, realmente fue una aparición mariana, una aparición religiosa, algo espiritual, o podríamos todo esto enfocarlo dentro de la casuística de los ovnis?
Esa cuestión es muy importante y decisiva mismo, porque hace pocos días finalizamos aquí en la Universidad Fernando Pessoa en Oporto un congreso que hablamos Revisiones de Fátima. Revisiones de Fátima. Me parece muy ilustrativo la idea que fue convocar un núcleo importante de nuestra academia de investigadores nacionales, e inclusive un español de la Universidad Complutense, Juan Sánchez Oro, que ha venido aquí también, todos en simultáneo, de acuerdo con las ponencias que han sido presentadas, con las informaciones que nos habíamos discutido, que de facto hoy es posible hacer esta distinción entre visión y aparición. Inclusive en el propio seno de la Iglesia Católica, los pensadores católicos, unos empiezan a concordar que, de facto, na esteira das indicações da reflexão teológica que ha hecho o cardeal Ratzinger, o próprio Papa Bento XVI, que en Fátima se puede ter ocurrido no una aparición física que sería visible para todos que estarían presentes en aquel local, mas tan solo una visión interior, que sería naturalmente carácter subjetivo na própria consciência única de Lúcia, e formatada em função daquilo que falamos há pouco, dentro do contexto cultural da própria informação religiosa de Lúcia. Portanto, a própria forma de sentir, de conhecer de Lúcia, deu forma, informou o estímulo que ha venido a sua consciência, a seu cérebro, a sua mente, de qualquer forma. E, portanto, essa resposta no seno da própria Igreja Católica parece muito importante, porque vai no sentido daquilo que o próprio cardeal Ratzinger aponta para a explicação de Fátima. Uma visão interior, subjetiva, de acordo com as possibilidades de lo percipiente, de acordo com as possibilidades em esse tempo de Lúcia. Nada más. Por último, y con una sola palabra, me gustaría que me contestara. ¿100 años de manipulación en las apariciones de la Virgen de Fátima? De algún modo, sí. Perfecto. Don Joaquín Fernández, un gusto saludarlo, de verdad. Muchas gracias por habernos recibido aquí en su casa. Y bueno, pues de verdad, muchas gracias por habernos ilustrado con esta investigación que usted ha realizado. Y si me permite, un gran saludo para México. Pues muchas gracias. Gracias, le agradezco. Mi nombre, Johanan Díaz Vargas.